Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 21, analisando os ensinamentos trazidos por André Luiz nas suas experiências no além, bem como das suas experiências na Terra enquanto espírito que auxiliou nos trabalhos junto a Aniceto e outros mentores, dividindo conosco as suas experiências. No último estudo, que já faz aí cerca de uma semana, nós analisávamos o cenário espiritual após um evangelho no lar, realizado por uma família que se dedicava à caridade cristã, mesmo na situação de um deles, o chefe da família, desencarnado, encontrando-se no plano espiritual. Vimos então que André Luiz relata que após o Evangelho no Lar, em que participou toda a família, eles perceberam a presença de muitos espíritos em desdobramento, ou seja, pessoas encarnadas que se encontravam ali desdobradas pelo sono. Então, André Luiz vai se referir à condição dessas pessoas, dizendo que, pelas suas observações, os recém-chegados pareciam convalescentes, titubeantes, se recuperando de uma doença, enfraquecidos. Alguns estavam de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram amigos encarnados, desprendidos, portanto, parcialmente pelo sono, reunindo-se a eles e também aproveitando a ajuda de entidades generosas e dedicadas. André Luiz diz então que a maior parte daqueles indivíduos não entendia o que estava acontecendo. E essa é uma realidade de muitos daqueles que desdobram-se pelo sono e vagueiam pelo plano espiritual sem entender muito bem se estão dormindo, se estão despertos, se estão vivos ou se estão mortos. Não entendem muito bem porque também a névoa causada pela reencarnação perturba muitas vezes os seus pensamentos. André Luiz diz que muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam de forma infantil, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas incapacidade de retenção. Então, apesar de serem espíritos que estavam ali de bom grado, não estavam resistindo nem revoltosos, eles pouco absorviam dos ensinamentos. André Luiz diz então que estudava os quadros ambientes com estranheza. Aniceto, então, veio esclarecer, dizendo: os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Então ele começa a dizer da condição de nós encarnados, nessa vivência um pouco perturbada por esquecermos o passado e estarmos mergulhados na carne. Aniceto vai dizer: entre eles e nós existe um espesso véu. Entre os encarnados e desencarnados existe um véu espesso, grosseiro, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Aniceto então começa a demonstrar a André Luiz que esquecer o passado, vir com esse esquecimento na memória, é fundamental para a nossa evolução. Todos os encarnados precisam do esquecimento temporário, do que fizeram, do que sofreram, do que viveram em outras existências, sob pena de não conseguirem prosseguir na evolução dos seus espíritos. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo,
prejudicando a própria evolução. Então ele diz que se nós lembrássemos de tudo e enxergássemos de forma livre o mundo espiritual, esqueceríamos das nossas obrigações na Terra. Obrigações na família, no trabalho, na convivência social. E muitas vezes nos entregaríamos ao parasitismo, explorando outras pessoas, ao invés de trabalharmos, de nos esforçarmos, de estudarmos, prejudicando, por consequência, a nossa evolução. Por isso, Aniceto vai dizer que poucos estão lúcidos no nosso lado. Poucos estão lúcidos no plano espiritual. Desdobrados pelo sono, a grande maioria está infantilizada, está confusa nesse momento de desdobramento, porque ainda contém muito esquecimento da vida passada, da vivência no plano espiritual e das necessidades da carne. Eis porque raramente estão lúcidos. Na maioria dos casos, junto de nós permanecem vacilantes, enfraquecidos. Aniceto então aponta para uma senhora encarnada, em conversa com a avó, que trabalha com eles em nosso lar. Aniceto indicou o grupo mais próximo, e a anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Então vejam que é uma jovem que está encarnada e, desdobrada pelo sono, encontra com a sua avó. A sua avó, porém, está muito mais lúcida que ela, apesar de se apresentar como uma senhora de idade. Por quê? A senhora, a vozinha, está desencarnada, enquanto que a jovem está encarnada, e por isso traz toda a confusão mental causada pelo esquecimento temporário. Nieta, exclamava a velhinha, não dês tamanha importância aos obstáculos, esquece os que te perseguem, a ninguém odeies, conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. Então vejam que bonito, né? Essa vozinha está orientando a jovem Nieta a prosseguir aqui na Terra, esquecendo as ofensas, perdoando os inimigos, não odiando a ninguém, e que ela não esquecesse do amparo da sua mãe, do amparo dela própria, vozinha, nessa jornada terrena, que ela conservasse então a sua paz espiritual acima de tudo. E ela prossegue. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Então ela dá um conselho muito forte à sua neta, ensinando que ela não deveria ligar para a calúnia. Certamente, a netinha estava passando por dificuldades na terra, causadas pela calúnia, pela inveja de outras pessoas. Então ela orienta a sua neta, não ligue para a calúnia. A calúnia é uma cobra que se apresenta como uma cobra de brinquedo, se nós soubermos enfrentá-la. Vencido então esse obstáculo, a flor da virtude nascerá. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Então, de fato, a neta estava confusa, não estava com todas as suas faculdades para um diálogo, para compreender totalmente o que ouvia, porém, a sua expressão facial demonstrava
que ela havia entendido a mensagem e encontrava consolo no colo da sua avó. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntou então André Luiz a Aniceto. Este sorriu e esclareceu, sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Aniceto então responde a André Luiz, dizendo que aquela moça não se lembrará daquele encontro, na sua totalidade. Absorverá os conceitos no seu íntimo, mas não se lembrará de ter se encontrado com sua avó. A sua avó é muito mais elevada que ela, e ela, encontrando-se na condição de encarnada, não poderá reter, então, a totalidade do aprendizado. Mas essa dificuldade causada pela limitação física não impedirá que ela colha os conselhos de maneira indireta, absorvendo, portanto, no seu coração e na sua mente as orientações da sua avó. Por isso, Aniceto vai dizer que essa jovem acordará encorajada, bem disposta, sem identificar a causa da restauração do seu bom ânimo. Quantas vezes nós despertamos assim? Vamos dormir, vamos adormecer chateados, enfraquecidos, muitas vezes num sentimento de melancolia ou depressão, e despertamos com bom ânimo, despertamos revigorados. Certamente nos encontramos com espíritos que nos amam e nos aconselham com suas mensagens e suas orientações divinas. Essa moça, portanto, dirá que sonhou com a sua avó, num lugar onde tinha muita gente, sem recordar os detalhes do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Então vejam que a moça despertaria como se tivesse sonhado com sua avó, e as figuras utilizadas por ela para que ela vencesse a calúnia também estariam presentes. Então ela veria a cobra, a serpente que se transformou num vidro e que quebrou ao contato da sua mão. Muitas vezes as pessoas interpretam os sonhos querendo dar um significado em que não existe ali, ou exagerando no significado dos sonhos, quando muitas vezes são lições simples, trazidas por nossos mentores e orientadores para que vençamos os obstáculos aqui na Terra. Nesse caso da obra, por exemplo, a moça passava por dificuldades por conta da calúnia e sua avó orientou que a calúnia seria destruída assim que ela soubesse enfrentar com resignação, com perdão, com sentimento cristão. Então aquela calúnia, que era uma serpente, se transformaria numa serpente de brinquedo, numa serpente de vidro que se quebraria facilmente, logo que ela soubesse enfrentá-la. Então, ela lembraria do encontro, lembraria da orientação, mas não de forma completa, de forma lúcida, e sim através dos símbolos do inconsciente. Aniceto prossegue, dizendo que a moça afirmaria que soberano conforto invadiria sua alma
e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida por intermédio de sua avó. Então, ela lembraria, não com detalhes, mas o cerne da questão, o núcleo da mensagem, seria absorvida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Vicente insistiu. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, explicou Aniceto. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora, da cobra e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. Então, para que ela se lembrasse com exatidão do encontro, com a perfeição dos detalhes, seria necessário que ela estivesse numa situação bem elevada aqui no plano físico. Porém, como não estava, ela se lembraria das figuras simbólicas utilizadas por sua avó para transmitir a lição. Lembrem-se que eu disse agora há pouco do simbolismo dos sonhos. Então, muitas vezes, os nossos sonhos apresentam esses símbolos quando, na verdade, se tratam de lições de amigos espirituais que nós interpretamos como símbolos, ou até mesmo eles mesmos, ao explanar as suas lições, apresentaram como símbolos o que queriam que fosse absorvido. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Notem que Aniceto ensina que a avó dessa moça utiliza-se da figura simbólica, mas porque ela, além de falar, ela pensa também. O pensamento é vida, o pensamento é força criativa no plano espiritual. E por isso, a sua neta, que está ligada intensamente à sua avó, se lembraria daquele símbolo, da cobra, da flor e até mesmo do aroma dessa flor. Por quê? Os símbolos, traduzidos na lição da sua avó, estariam potencializados pelo pensamento desta. Desse modo, a neta não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja lhe transmitir ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, se o núcleo da mensagem que a avó queria dar à neta era que ela enfrentasse a calúnia com coragem cristã, a netinha se lembraria do mais importante, da figura simbólica da cobra, traduzindo aí a calúnia, e que essa cobra se quebraria como um vidro quando ela enfrentasse de maneira cristã. Isso era o que importava da neta se recordar. A espiritualidade não tem preocupação em nos trazer ensinamentos detalhados e que nós nos lembremos de tudo com minúcias, porque a intenção deles é transmitir o núcleo da mensagem, para que nós possamos absorver essa mensagem e desenvolver essa ideia dentro de nós. A lição foi profundamente significativa para André Luiz. Começava ele a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas, carnal e espiritual. Pensou, então, no longo esforço daqueles que indagam o mundo dos sonhos. Falamos aqui da interpretação dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Então notem que todos aqueles que tentam explicar os sonhos apenas com as manifestações fisiológicas, manifestações físicas, portanto, do corpo, estão perdendo tempo
já que poderiam aprofundar esse aprendizado com as experiências espirituais, que é o cenário em que realmente se encontram as verdades eternas, as respostas para a interpretação dos sonhos. André Luiz diz então que lembrou a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Então toda a psicologia e a parapsicologia poderiam se alimentar desses conceitos espirituais, buscando, por consequência, a causa de muitas aflições e distúrbios mentais na espiritualidade. Percebendo então esses pensamentos de André Luiz, Aniceto disse: Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, com algumas limitações. Fez muito, mas não fez tudo na esfera da indagação psíquica. Aniceto então pausou. André Luiz percebeu que ele não queria entrar em detalhes da teoria famosa de Freud, que é a teoria especialmente da sexualidade em relação dos filhos com as mães e os pais. E Aniceto, então, só diz que Freud estudou, contribuiu muito, mas não ampliou os seus estudos porque limitou-se à análise fisiológica dos indivíduos, ignorando a questão espiritual. André Luiz diz então que lembrou-se da extraordinária importância atribuída a esse grande cientista para as tendências inferiores e perguntou: haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Então André Luiz, percebendo que o Aniceto se referiu a Freud para dizer que ele se dedicou demais às questões inferiores da sexualidade, prendendo-se então às explicações dos distúrbios exclusivamente para as questões sexuais e, não se aprofundando no tema, perguntou apenas se também existiam centros de reuniões para os maus, como existem os centros de reunião para aqueles que desejam o bem. Aniceto então respondeu: não tenha dúvidas quanto a isto. Através de correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando os encarnados dormem, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Então a resposta de Aniceto é completa e preocupante. Ele está dizendo que muitos dos encarnados, quando dormem, vão ao encontro de obsessores, de exploradores, de vampirizadores, dando vazão às suas paixões, aos seus pensamentos mais baixos e mais vis. Essa é a realidade de grande parte da humanidade. A maioria dos indivíduos, quando adormece, não vai para locais de refazimento espiritual, de aprendizado e muito menos de serviço cristão. A maioria dá vazão às suas paixões e se encontram com espíritos afins que também prezam pelas mesmas vibrações, pensamentos e atitudes. Ainda são poucos dos encarnados que sabem dormir para o bem. Olha que frase. Dormir para o bem. Fazer uma oração antes de dormir, sintonizar com os mentores espirituais, evitar filmes de violência, filmes de crime, em que se endeusam os bandidos, como é muito comum nos filmes e séries de hoje em dia, né? E conotações sensuais, sexuais também, para que quando nós adormeçamos, possamos nos encontrar com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, com os nossos parentes que já desencarnaram e que nos querem bem,
guiando assim o nosso sono para o bem e não para o desequilíbrio. Especialmente nessa época do carnaval, em que, como o próprio nome diz, a carne nada vale, evitando, por consequência, a ligação com entidades infelizes que muitas vezes conseguem chegar à crosta terrestre por conta das emanações psíquicas desse momento de festa que reina na Terra, uma festa desregrada e totalmente voltada para a satisfação dos prazeres mundanos. Fazendo então um gesto mais expressivo, Aniceto concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Então, se até Aniceto, que é o mentor, pede a Deus para que ele não caia nas suas tentações, que dirá nós, ainda bem imperfeitos, no caminho evolutivo, presos à carne, já que estamos encarnados, e por isso não temos o véu liberto para enxergarmos o plano espiritual e compreendermos as verdades eternas, bastando o estudo, a reflexão e, para muitos, a mediunidade, a fim de que não caiamos nos erros do passado. Adentremos então o capítulo 39, intitulado Trabalho Incessante. André Luiz informa que, ao alvorecer, observou que Aniceto recebia vários amigos com os quais se entendeu em particular. Informou ele ao André Luiz e ao Vicente, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias. Então, Aniceto acumulava funções. Ele tinha vários trabalhos a realizar, de acordo com as instruções de Telésforo, que é o mentor da região em que eles saíram de nosso lar quando iniciaram a sua jornada de trabalho na Terra, das quais era forçado então a tratar em caráter privado, não ocultando a eles, porém, o objetivo essencial, que era o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Então, André Luiz revela que Aniceto se encontrava com alguns mentores, em particular, já que são seres muito elevados. Só que ele dividia com André Luiz e com Vicente o objetivo dessas reuniões, e especialmente as conclusões dos mentores. Cabia, então, a Aniceto, com o auxílio de André Luiz e Vicente, tratar uma horda de espíritos ignorantes e dedicados ao mal. Nós vamos conhecê-los aqui, no estudo dessa obra. Enquanto Aniceto se mantinha em conversação íntima, André Luiz ouvia outros amigos espirituais. O dia raiava com soberano esplendor. Tinham a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. De fato, a chuva tem essa função. Especialmente no carnaval e em outras festas mundanas, é comum vermos uma chuva torrencial. Nas chuvas de verão, nas chuvas naturais a essa época, limpando a psicosfera do ambiente também psíquico, causado pelas atrocidades que ocorrem no carnaval. Então, André Luiz refere-se aí não diretamente à festa carnavalesca, mas que o ambiente da terra estava como que lavado pela chuva, nesse momento que pela obra se descreve a Segunda Guerra Mundial. André Luiz diz então que pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram naquela casinha simples, ele reconheceu a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Que sirva de lição, então, mais uma vez, não é? Para que em nossas residências nós cultivemos o culto no lar e, principalmente, a boa convivência com a família, os bons pensamentos, as atitudes equilibradas, evitando aí, como eu já disse, filmes, músicas e qualquer tipo de produto inferior, de violência, de sexualidade, de tristeza, melancolia ou pessimismo. E principalmente a conduta, né? Não somente o conteúdo do que assistimos,
mas a conduta para com o próximo, a fim de que a nossa casa se torne um núcleo de serviço, em que espíritos de luz venham repousar nas suas jornadas aqui na Terra, ou venham estudar, ou venham servir, utilizando-se das nossas casas como centros de repouso, centros de atividade, núcleos de serviço, que para o mundo pode parecer apagado, mas para o mundo espiritual tem um valor gigantesco. Uma senhora, então, que se aproximou de André Luiz e Vicente, exclamou comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. A Isabel era a senhora encarnada que criava seus filhos depois do falecimento do seu esposo, que inclusive estava ali em espírito, auxiliando também as atividades. Então vejam que se nós nos dedicarmos ao bem, cumprindo as nossas funções, vejam que a Dona Isabel não faz nada de diferente, não faz nada de extraordinário. Ela simplesmente cumpre com seu papel de esposa, ainda que viúva, de mãe principalmente, e de alma caridosa. Então ela simplesmente cumpre seus deveres como indivíduo, como componente da sociedade. E, por isso, recebia então os pedidos de bênção dos espíritos que oravam por ela, para que ela não caísse em tentações. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Vejam que trabalho importante. Imaginem, nós podemos salvar uma vida. A Dona Isabel salvou muitas vidas. Uma delas foi a dessa senhora que conseguiu livrar sua filha do suicídio. Então, quem dera nós também pudéssemos, com o nosso trabalho, esclarecer consciências para que não resvalem para as portas do suicídio, que é uma porta de intensa dor e que não resolve os problemas que enfrentamos na Terra, bem como auxiliar outros viciados ou infelizes que vagueiam pelo plano espiritual e pelo plano físico. Então vejam mais uma vez a importância do Evangelho no lar e de uma casa que se dedica ao Cristo. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, André Luiz perguntou: como a encontrou minha irmã? Como ela tinha encontrado a sua filha? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. Então, a filhinha tinha ficado na terra e essa senhora tinha desencarnado. Então, pelo sonho, pelo desdobramento da sua filha, ela pôde atendê-la e livrá-la de pensamentos suicidas. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Então a sua filha já estava num processo obsessivo que incitava ao suicídio. Ela conseguiu, portanto, auxiliar sua filha através dessa ligação que se realizava ali, naquele núcleo de socorro, numa casa simples, situada no Rio de Janeiro, mas que servia de ponto de encontro, de núcleo de serviço para aquelas atividades. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Então vejam, mais uma vez, a importância do trabalho quando desdobrados pelo sono. Essa moça não conseguia ouvir a sua mãe durante o dia, porque estava mergulhada nos interesses da carne. Porém, durante o sono, em que ela desdobrava-se do corpo físico, pôde ser atendida por sua mãe. Precisava, portanto, encontrar-se com ela à noite, e isso não era fácil, porque ela não tinha elevação espiritual para operar sozinha.
e o grupo em que serve não poderia demorar-se na crosta uma noite inteira por causa dela. Vejam os detalhes da espiritualidade, os detalhes dos trabalhos que ocorrem todos os dias. Aquela senhora queria ajudar sua filha, mas ela não tinha condições de ajudar sozinha, porque não tinha elevação espiritual para isso, e o grupo que ela pertencia não poderia ficar uma noite inteira só para ajudar a filha dela. Então, uma amiga trouxe ela àquele posto de serviço de nosso lar e ela pôde descansar ali e agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Olha que trabalho importante! Grupos que não podem ficar na Terra por muito tempo são ajudados por esses núcleos de trabalho incessante. São núcleos que ficam 24 horas por dia trabalhando. Então, esses espíritos que não têm quem possa ajudá-los, porque não têm elevação espiritual e nem podem ficar muito tempo na Terra, recebem o auxílio desses núcleos permanentes, espíritos que se dedicam ao bem 24 horas por dia. André Luiz, então, e Vicente perguntam: e conseguiu seus fins com facilidade? Graças a Jesus, respondeu a senhora, com enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Então ela tinha conseguido finalmente conversar com sua filha no plano espiritual através do desdobramento pelo sono, o que só foi possível por causa do trabalho daquela casa no plano espiritual, um núcleo de serviço cristão situado na Terra. Escute, minha amiga, perguntou André Luiz, há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Então vejam que não há somente o núcleo vinculado ao nosso lar, existem diversos núcleos espalhados pelo país e pelo mundo, servindo aos propósitos de serviço cristão. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Muito bonito o trabalho, não preciso repetir aqui, né? O trabalho do encarnado que ora, que busca manter uma sintonia elevada no dia a dia para servir de núcleo de trabalho a entidades felizes. Nesse instante, 2 camaradas que haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando em André Luiz sincera simpatia, apresentaram saudações. Mas como? Perguntou. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então notem que interessante. 2 espíritos que tinham se apresentado a André Luiz antes se despediam dele. E ele disse, mas já vão? E eles respondem, sim, já vamos porque temos trabalho a fazer. Temos trabalhos evangélicos a fazer para esclarecer pessoas ignorantes da realidade espiritual. Ele pergunta então, há também semelhante tarefa? Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande, há trabalho para todos. Cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. 20 anos trabalhava sem parar aquele núcleo de trabalho. É um núcleo situado na Terra, na cidade do Rio de Janeiro, numa casa simples de um bairro humilde. 20 anos já tinham se passado com serviço incessante no bem.
Vocês, no entanto, permanecem aqui desde o primórdio da fundação? Perguntou André Luiz. Então respondeu o interlocutor: não. Muitos como nós fazem estágios de serviço aqui. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel estacionam aqui desde o início da instituição. Lembrem-se que Isidoro é o companheiro desencarnado de Isabel, que está encarnada, e eles coordenam aquele núcleo de trabalhos. Poucos estavam desde o início. Nós, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Então, aqueles dois estavam ali há cerca de 2 anos e aproveitavam as oportunidades para aprender. Desculpe-me tantas perguntas, disse André Luiz, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para instrução e consolo. Então vejam que a função daqueles dois era recrutar indivíduos para que fossem direcionados ali a fim de aprenderem, ouvirem o Evangelho. São espíritos que trabalham convocando outros espíritos ignorantes para o aprendizado. André Luiz pergunta então se eram somente aqueles dois. Não. Hildegardo é o nome do indivíduo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Então vejam que existem vários indivíduos que vão trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, que é descrito nessa obra, para angariar almas a fim de ouvirem as instruções naquele núcleo de serviço. Vejam que os dois estavam responsáveis apenas por alguns quarteirões. Muitos outros trabalhadores se espalhavam pela cidade. A essa altura, um dos irmãos, que parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se também e falou: Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má-fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Então vejam que a primeira lição que esse indivíduo traz a André Luiz é que eles não levavam qualquer um ali. Não adiantava levar espíritos maus ou espíritos que são rebeldes, que não querem se melhorar, que querem continuar vagando, explorando os outros, explorando seus vícios. Então, o trabalho ele é direcionado para espíritos já arrependidos, não os que agem de má fé, apenas porque têm a simpatia pessoal dos trabalhadores. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Então vejam, somente eram levados ali para aquele núcleo de trabalho quem de fato tivesse interesse em se melhorar, não os que tinham segundas intenções ou que tratavam com escárnio o trabalho, ou que fossem ociosos, vagabundos mesmo, no sentido de nada fazerem para a sua elevação espiritual. Não faltaram providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Então a função deles não era ajudar esse povo mais difícil, mais rebelde. Cabia a Jesus, em outros locais, resgatar esses indivíduos. A eles ali cabia resgatar espíritos já arrependidos. Lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Olha que frase. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Por isso é importante compreendermos nosso dever. Não simplesmente querer ajudar a todos, especialmente aqueles maus, ou que não querem nos ouvir, ou que ignoram nossos conselhos. Nós devemos estender a mão sempre, porém, devemos ter
compreensão do nosso dever. A que grupo Deus nos vinculou para auxiliar? Será que muitas vezes nós não forçamos a integração com grupos que ainda não estão preparados para o Evangelho? Então, compreendamos o nosso dever, auxiliando grupos preparados, grupos a que Jesus nos vinculou porque já estão conscientes da necessidade de aprendizado. Essa é a lição dada a André Luiz e aos que acompanhavam a fala dessa entidade. O trabalho deles era junto daqueles que estavam prontos para o resgate. E isso não é falta de caridade. Eles não estavam deixando de praticar a caridade para com os maus, para os que têm má fé, para os ociosos e para os que usam do escárnio. Porque de nada adiantaria buscar auxiliá-los, não era o momento deles. Então não é falta de caridade, é compreensão do dever. Nós temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Então vejam, eles têm um dever de usar os maiorais da espiritualidade para auxiliar os que estão preparados. Eles têm um dever, um trabalho sério de evangelização e de socorro espiritual. Não para qualquer um, para não perder tempo, não perder energia, não perder a assessoria das entidades superiores. Não é oferecer a todos o auxílio e o resgate, porque a maioria não estará preparada. É para oferecer ao grupo que Deus colocou cada um para o serviço. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Ou seja, a pessoa tem que prestar contas do compromisso assumido. Então, se a espiritualidade superior perguntar a eles, e aí, o que vocês fizeram do talento que nós lhes demos? Enterraram? Multiplicaram? Aplicaram? Ou esconderam? Ou utilizaram da evangelização para falar com espíritos muito embrutecidos? Que nada adianta falar do Cristo, falar do bem, falar do amor, é perda de tempo. Então, é uma lição muito importante, porque muita gente acha, inclusive eu, sempre achei que a gente tem que ajudar a todos. De fato, nós temos que ajudar a todos. Mas existem uma classe de espíritos ainda embrutecidos que não vão nos escutar e, inclusive, vão nos fazer mal. Então, atuemos onde Deus nos coloque. Não forcemos situações para falar do Evangelho àqueles que não têm qualquer condição de compreender. É como a passagem de jogar pérolas aos porcos. Não no sentido de faltar com a caridade, mas sim de aproveitar o conhecimento, o tempo e a assessoria dos bons espíritos para potencializar o trabalho junto àqueles que realmente precisam. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Então, essa entidade pode ser um parente, um amigo nosso, que é irônico, que é mau, que é ocioso, que não quer saber da vida espiritual. Tomemos cuidado. Por mais que nós amemos esse indivíduo, não podemos permitir que os abusos dela, os abusos dessa entidade, perturbem o nosso trabalho. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Então vejam que ele não fala aqui, não ajude essa pessoa. Ele fala, ajude, quando você tiver disponibilidade e tempo para isso. Ou seja, foque no trabalho junto àqueles que realmente precisam. Quando sobrar um tempinho, quando aparecer a oportunidade, aí você fala do Evangelho pro irônico, pro ocioso, pro mal. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam
de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Então vejam que o alerta desse espírito é: se vocês trouxerem para cá entidades perversas, ou entidades ociosas, ou entidades irônicas, vocês atrapalharão o trabalho que se faz aqui. Então, um conselho para os trabalhadores que iriam para a rua trazer os espíritos sofredores era: não tragam espíritos maus, espíritos irônicos e de má fé ou ociosos, porque para esses que são cegos e surdos voluntários existem núcleos específicos de resgate. Não era aquele núcleo ali em que André Luiz visitava. Aquele núcleo era para espíritos já arrependidos, espíritos que já queriam o bem. Vieira e o colega fizeram-se pálidos, não respondendo palavra. Então eles ficaram encabulados, porque certamente já tinham trazido entidades infelizes que não estavam prontas para ouvir e certamente perturbaram os trabalhos. Quando o orientador se afastou, Vieira explicou: recebemos uma admoestação justa. Então eles tomaram um puxão de orelha, eles tomaram uma bronca da entidade. E foi justa pelas palavras deles mesmos. Por quê? Porque certamente eles trouxeram para ali entidades que não estavam prontas. Vamos ver o que eles fizeram. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em condições dolorosas na espiritualidade. Então vejam, eles, na ânsia de ajudar seus parentes desencarnados, mas que estavam mergulhados na maldade, na ociosidade, na ignorância rebelde, eles forçaram o resgate, porque amam esses espíritos, e levaram para aquele núcleo entidades que não estavam com a menor sintonia para aprender. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Então, que fique essa lição do estudo de hoje. Existe o livre-arbítrio no plano espiritual para os trabalhadores para que os trabalhadores tragam espíritos que eles quiserem para o atendimento. Só que vejam que esses dois trabalhadores falaram que eles trouxeram parentes que não estavam preparados e eles sabiam disso. É aí que está a lição. Eles sabiam que aqueles dois não estavam preparados para receber a palavra, porque rebeldes, porque ociosos, porque vagabundos da espiritualidade, revoltosos. Eles sabiam dessa condição e mesmo assim levaram os dois para o núcleo. Certamente gerou confusão, gerou dificuldade, e ali eles levaram essa bronca do guia, falando: tragam pessoas preparadas para ouvir, não esses ociosos, irônicos, maldosos e rebeldes. Porque eles tinham trazido por muito amar, por muito desejar que aqueles dois fossem resgatados, mas cada um tem seu momento de resgate. Não podemos forçar, porque senão atrapalhamos o serviço. Agradeço então a presença dos que nos acompanham e peço à espiritualidade superior que envolva a mente de cada um e que nós possamos apreender as lições aqui lidas, a fim de que sejamos cada vez mais servidores perfeitos para o instrumento divino em nossas vidas, atuando na terra em favor dos outros, diminuindo dores, aconselhando corações, esclarecendo mentes e levando a palavra do nosso Senhor a todos que nos cercam. Pedimos então, especialmente aos suicidas,
para que se livrem dessa ideia perniciosa, já que o suicídio não traz qualquer alívio, pelo contrário, somente potencializa o sofrimento que antes já estava presente. Que essa palavra também chegue àqueles que já estão preparados a ouvir e que eles possam refletir sobre a sua conduta, sobre o seu pensamento, sobre o seu passado, a fim de que retornem à terra, convictos de que precisarão expiar a fim de ascenderem espiritualmente na direção do Cristo Jesus. E que nós, ainda tão imperfeitos, também estejamos sintonizados com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, com aqueles responsáveis pelo trabalho de nosso lar, dos núcleos avançados e os postos de socorro situados nos umbrais e na crosta terrestre. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos envolva a todos, afastando todo o mal, nos livrando das influências perniciosas e guiando os nossos caminhos para a nossa redenção. Graças damos, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que essa paz alcance os nossos amigos que nos assistem e também aqueles que estão em nossas mentes, nossos parentes, nossos amigos, nossos inimigos, aqueles que nos têm por adversários, para que enxerguem em nós a verdadeira mudança, ou ao menos a vontade de mudar, de praticar o bem, de esquecer um passado de erros e recomeçar uma vida de acertos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo encontro.